finalmente, a terceira etapa do nosso encontro desta noite, que é o ponto focal, que é o lançamento do nosso 7º livro, 7ª edição, de uma obra Gestão Empresarial na Prática, onde os nossos vários autores que já havia aqui presentes, que é uma obra que sinaliza o fechamento de um curso de gestão empresarial que traz basicamente aquilo que nós entendemos que o mercado valoriza e precisa dos bons profissionais. Então, nós trouxemos a palestra do professor Dr. Tiago Salomão como um brinde, porque entendemos que este livro, que vocês logo tomarão conhecimento dele, não é tão importante que mereceria um brinde adicional até para aqueles que pudessem nos honrar com a presença, como é o caso de todos vocês. Então, agradeço a presença, agradecemos, em nome da FIA, a presença de todos, aqueles que estão também nos assistindo, também pelos nossos meios eletrônicos, também queremos agradecer a todos, e também lembrar que depois da palestra, nós vamos ter, então, o lançamento do livro, onde daremos alguns detalhes específicos a respeito da obra em si. Por enquanto, nós vamos somente ver esse pequeno vídeo institucional, que é de 2 minutinhos, e depois o professor Tiago Salomão tomará conta do microfone. Muito obrigado por enquanto. Todos os dias nós acordamos diferentes do que fomos ontem. Buscamos ir além de onde podemos ver. Vamos atrás do novo, do que ainda não existe, simplesmente porque nunca alguém o inventou, ainda. A FIA é muito mais do que você imagina. São mais de 36 anos de história. Nossos profissionais são doutores, autoridades em muitos dos temas que tratamos. A FIA e a Faculdade FIA são reconhecidas mundialmente entre as melhores escolas de administração. E essa qualidade é refletida nas parcerias e intercâmbios que fazemos com diversas universidades ao redor do mundo. Mas você precisa descobrir uma outra FIA. A FIA que faz educação executiva e consultoria em gestão, inovação, tecnologia da informação, logística, operações, finanças, projetos para o setor público, gestão de pessoas, marketing, varejo, agronegócios, esporte, energia, saúde, gestão de projetos, seguros, grandes, pequenas e médias empresas. A FIA tem uma enorme capacidade de gerenciar grandes projetos complexos. É a responsável pela metodologia pesquisa-avaliação do Guia Estadão das 1.500 empresas que mais cresceram no país em 2015 e do ranking das 150 melhores empresas para você trabalhar da Você S.A. São mais de 5.000 projetos realizados. Entre eles, o projeto vencedor que permitiu ao Brasil conquistar o direito de ser a sede das Olimpíadas de 2016. O CIAF, que marcou história na transparência na prestação de contas no país. E o projeto da implantação dos CELS pela Prefeitura de São Paulo, numa inovadora mudança de paradigmas. Mas ninguém faz nada sozinho. A FIA tem muito orgulho em ter parceiros de grande porte, como a PwC Digital Experience Center, que trazem toda a sua experiência e expertise para que juntos possamos desenvolver projetos realmente inovadores. FIA, mais que conhecimento. Pode falar um pouquinho? Pode falar alguma coisa? Posso? Tá funcionando? Vocês estão me ouvindo bem? Legal, ótimo. Muito bem. Consegue? Boa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. É a convite do professor Almir e da FIA. Sem dúvida nenhuma, uma instituição com o prestígio que tem a FIA. E num evento como esse, né? Eu estava olhando o livro, inclusive, o professor me permite fazer a propaganda antes. Tive a oportunidade de receber em primeira mão, né? E dei uma olhada, tem um conteúdo bastante interessante, são 40 autores de 33 trabalhos publicados aqui, escolhido entre os 300 monografias publicadas, produzidas ao longo desse ano, né?
E o que me chama a atenção, especialmente, são 9 trabalhos dentro da área de administração, e quando a gente fala de gente e de gestão, né, atrelado ao tema de pessoas, são 7 trabalhos dos 33 escolhidos, né, o que me pareceu um número bastante significativo esse ano. Mostra a relevância do nosso tema de hoje, né, e a preocupação dessa instituição, né, sempre expressa pelo professor Almir, que é meu principal ponto de contato, em conectar a academia com o mundo corporativo, né. Então, esse aqui é um pouco do meu papel hoje, em fechar, em arrematar essa publicação e fazer essa conexão, né. Trazer um pouco de conceito, um pouco de teoria, mas principalmente olhando para a prática, né. O próprio nome da palestra que chamou vocês para cá diz isso, né? A gente está falando do CEO Vision, as competências que o mercado busca e valoriza, então é exatamente dessa conexão, e aqui eu trouxe, tá o título em inglês, né? Mas é liderança para o presente e para o futuro. Quem busca uma instituição de ensino como a FIA está olhando para frente, ainda no meio dessa jornada, né? Disso que a gente vai tratar um pouco aqui. A gente vai falar do novo normal, né, do que é esse novo contexto de negócio que a gente está inserido hoje e como é que o mercado vem valorando profissionais com seus diferentes níveis, né, de conhecimento. Meu nome é Thiago Salomão, eu sou um dos sócios da Korn Ferry. A Korn Ferry, o conteúdo que eu trago aqui é um conteúdo dessa organização. Eu vou passar rapidamente para quem não conhece a companhia, até porque o capital intelectual que eu trago aqui é um capital da Korn Ferry. Vou explicar um pouco quem somos, né? Eu prefiro muito mais do que uma palestra exclusivamente expositiva, deixar esse espaço aberto também para um bate-papo, né? Eu não quero falar aqui por uma hora e pouco sozinho. Eu acho que a troca é o que a gente ganha de um bate-papo como esse. Está sendo transmitido também, então tem o pessoal no Facebook, se quiserem perguntas e tal, tem um pessoal nos bastidores que pode me trazer comentários e perguntas. Eu acho que essa troca é o mais rico que a gente sai, né, de uma noite como essa. Korn Ferry hoje está estruturado em 3 unidades de negócio. A companhia é muito conhecida pela sua divisão de Executive Search, né, há 40 anos no mercado, fazendo recrutamento para o topo das pirâmides, né, das organizações, desde busca de conselhos de administração, presidentes, até o nível -2. É isso que a companhia faz há 46 anos no mercado. Nos últimos 15, ampliando essa gama de soluções, diria que 50% do nosso negócio hoje não é recrutamento, né? Estão em outras soluções dentro de uma bandeira chamada Hey Group, a nossa divisão de advisory, onde a gente trata de temas de sucessão, de assessment, de desenho de estruturas, de remuneração agora com a Hey Group, né? A Hey é uma referência, foi a última aquisição, feita em 2015, é uma referência no setor de remuneração e benefícios do mercado, pesquisas de clima, enfim, tem uma série de soluções aqui. E a Future Step, que faz recrutamento, também recrutamento, mas em posições de média gerência e projetos de recrutamento, grande volume de recrutamento ou terceirização das áreas de talent acquisition, né, ou de aquisição de talentos das organizações, né. Companhia global, são 90 escritórios espalhados pelo mundo, divididas por setores de atividade. Hoje são 6 práticas estruturadas aqui. A minha responsabilidade é por essa primeira prática. Eu sou responsável por bens de consumo e varejo no Brasil, né. Bens de consumo e varejo significam aqueles subsetores que estão descritos aqui, com uma estrutura across dessa organização, atendendo os mais diferentes centros de excelência, né. A partir de 99, quando a companhia abriu capital e começou a fazer aquisições, né, eu trago um pouco de alguns exemplos de companhias adquiridas, todas elas referências nos seus setores, né. Como eu comentei, em 2015, a aquisição da Hey, que complementa de maneira importante o nosso portfólio, né. A Korn Ferry basicamente dobra de valor, dobra de tamanho, né, com a aquisição da Hey a partir de 2016, né. A primeira lá atrás, para quem é da área de humanas, né, de RH, a Lominger, bastante conhecida, foi a primeira aquisição feita lá em 2000, que é a companhia que começou a tratar do tema de competências organizacionais. Então, muito do que a gente traz aqui é um capital intelectual que vem da Lominger
e que hoje já estão tão difundido, né, no mercado. Então, essa é a forma com que a gente enxerga talento, né? Essa é a forma com que a Korn Ferry entende os indivíduos, né? Vou fazer uma rápida explicação do que é esse quadro. A gente enxerga o indivíduo por inteiro olhando para esses 4 quadrantes, né? Na parte de cima são normalmente temas mais fáceis de você observar e construir, e que indicam prontidão das pessoas para assumir uma determinada posição. A parte de baixo, normalmente, são temas mais difíceis de você identificar numa conversa. Normalmente, isso é investigado através de ferramentas de assessment psicométricas, e onde a gente fala mais de potencial para uma próxima posição, né? Na parte de cima, experiências e competências, costumo dizer o que você faz, embaixo o que você é. As pessoas normalmente são contratadas pelo que elas fazem, são demitidas por como elas agem, né? Pelo que elas são. Então, em cima a gente tem competências, habilidades e comportamentos, experiências. A gente acredita muito em biografia, né? Em história. É toda a jornada de um indivíduo, né? Onde ele nasceu, que comunidade ele frequentou, que escolas ele frequentou, que países ele viveu, e quais as experiências de liderança ele teve, né? Ele participou de um M&A, fez uma transformação organizacional importante, vivenciou uma crise, né? Bom, aqui a gente está cheio de especialistas em vivenciar a crise, né? Então, experiências vividas e experiências de liderança. Embaixo, características são traços, né? Traços de personalidade ou características, aptidões, aversão a risco, por exemplo, quantidade de informação necessária para se tomar uma decisão, e motivadores, né? Motivadores é o que esse indivíduo espera, né? Por que ele acorda todo dia e vai para aquele trabalho e tem aquela atuação, né? O que ele quer, né? E isso é sempre uma fotografia, né? Depende muito do momento de vida e de carreira das pessoas, né? Se ele quer poder, se ele quer dinheiro, se ele quer aprendizagem, o que ele quer, né? Então, são temas de motivação daquela pessoa. É assim que a gente enxerga, e sempre que a gente fala sobre uma pessoa, a gente busca abordar essas 4 dimensões. Hoje o foco é lá em cima, competências, habilidades e comportamentos, né? Então, para hoje, a ideia é trazer uma visão atualizada para vocês, né, do seu papel executivo em 4 dimensões importantes. Falar do novo normal, esse novo contexto de mercado, né, esse mundo dentro do VUCA, né, que a gente vive. Que impacto isso tem para a tua carreira, fazer um link entre conceito e prática. Se a gente tiver tempo, eu trouxe até um exercício que a gente pode fazer aqui em sala, o pessoal do Facebook consegue acompanhar também. E competências para o futuro. Competências, o que eu vou dividir com vocês é o estudo, né, o estudo chamado CEO Vision, que a Korn Ferry fez com 365 CEOs na América Latina, e que apontam o que esses executivos que lideram companhias nacionais e multinacionais em cada um dos seus países buscam nos executivos para frente, né, na formação dos seus times. Tá? Tudo bem até aqui? Algum ponto? Não? Legal. O que é esse mundo novo, né? O que é esse novo normal que eu comentei, né? É um mundo que se transforma e acontece numa velocidade muito alta, um mundo chamado mundo líquido, né? Que se adapta e se molda de maneira diferente a cada dia. As disrupções constantes que a gente, né, vive e aprende a cada dia, né? A gente vai falar de Bitcoin, os temas mais atuais que vem acontecendo, onde tudo é métrica, tudo é passível de ser medido, mensurado, né, em busca de resultados. Eu perguntei, onde é que eu me enquadro, né, em que contexto eu estou olhando esse novo normal e esse novo cenário, né? Então, ainda um pouco mais do que é esse novo normal, né? Um mundo que não dorme, onde decisões são tomadas de maneira muito rápida em cima de dados, né, analytics, data, big data, tema de big data, com um approach cada vez, para tudo se tem um KPI, né, tudo é passível de ser medido hoje em dia.
onde cash is king, né? O dinheiro é o imperativo do momento, né? Numa sociedade também líquida, né? É desse novo normal que a gente está falando, né? Então, eu gosto de exemplos simples aqui, né? Uma pergunta para vocês, até para começar a ouvir um pouco de vocês. Quanto tempo demorou para se atingir 50 milhões de usuários o rádio? Alguém dá um chute? Quando o rádio começou lá atrás, quanto tempo o rádio precisou para atingir 50 milhões de usuários? 30 anos? 20 anos? 38 anos. 38 anos para o rádio ter 50 milhões de usuários. E a televisão? Metade, 20, 25? 13 anos. Em 13 anos a televisão já tinha 50 milhões de usuários. E a internet? A internet começou em 92, a 94, 95 começa, né, a se popularizar mais. Quanto tempo a internet precisou para 50 milhões? 5 anos? 4 anos, quase. E o Facebook? Para 50 milhões de usuários? 1 ano, meses? 2 anos, vai. Meses ainda não, tá? Em 2 anos o Facebook tinha 50 milhões de usuários, né? Alguém sabe quantos tem hoje? A última estimativa que eu vi falava em 1,5 bilhão, né? E crescendo. Tem sempre algum adolescente criando seu perfil no Facebook ainda hoje. Quem não tem, né? Quem não tem? Alguns amigos meus com filhos já criam, né? Ele nasce, já tem um Facebook, às vezes antes de nascer, na barriga da mãe já tem o Facebook para ele acompanhar, talvez sejam os mais longevos usuários de Facebook no futuro, né? iPhone 6, tá? Eu não consegui do 7 nem do X que saiu agora, mas eu tinha uma estatística do iPhone 6. Quanto tempo, não o iPhone, desde quando veio um, mas o iPhone 6, quanto tempo demorou para a Apple vender 50 milhões de iPhone 6? 3 meses, gente. É desse novo mundo que a gente está falando, é desse novo normal, né? É um normal exponencial, tá? De velocidade, onde as coisas ganham escala e velocidade assustadoras, né? Outro exemplo simples, que é didático, talvez um pouco antigo, mas é bom de dar, o ponto de táxi, né? A disrupção do táxi foi o ponto de táxi, né? Ninguém pegava mais táxi na rua, você ligava, ou você ia até um ponto de táxi mais seguro, tema de segurança, do cadastro do taxista e tal. Então, o radiotáxi, ele foi, naquele momento, importante para o táxi, né? Depois vieram os aplicativos, né? Easy Taxi, a 99 Táxi, acabou com o ponto de táxi, né? Hoje, a gente olha, né? E essa lista é counting. Teve gente que se adaptou, teve gente que tirou o sobrenome, né? 99 acabou de receber, há 3, 4 meses atrás, um aporte dos chineses, do Didi, de 180 milhões de dólares, né? Empresa nacional, brasileira, tirou o sobrenome, não é mais táxi, né? Hoje você pega um carro particular, você pode pegar um Uber na 99, né? Assim, eu quero um Uber da 99, né? Aliás, ontem eu estava indo no 99 e o próprio motorista já me falou de um novo que chegou agora aí, ForMove, é isso? Alguém já conhece ForMove, né? Que além de ser um novo Uber, né? Porque é a referência, ele te dá pontos, você junta milhas, você junta pontos, depois você troca isso por revista, por smartphone, por não sei. Esse é o novo cenário, né? O que vem depois disso? Eu recebi um vídeo agora à tarde não sei se vocês viram, o Uber lançou agora a visão de futuro deles de transporte aéreo. Como é que vai ser? Está rolando hoje no WhatsApp. Eu recebi de várias fontes diferentes pelo WhatsApp. Acho que mais de 50 milhões já devem ter assistido esse vídeo. Tá rodando, né? Então, depois disso, vem carro autônomo. E como é que quem vai passar daqui para cá e olhar para carro autônomo, né? Carro autônomo já é uma realidade em algumas rodovias do Japão, na Califórnia, em vários pontos. Eu estava conversando com o CEO da General Motors há 2 semanas atrás. Ele estava me dizendo que até 2022 a GM prevê 15 a 20% de carros elétricos já,
né, no Brasil. Então, isso é uma transformação rápida, né? E que impacto isso tem para os nossos negócios, né, para a nossa realidade? Então, olhando um pouco de um outro exemplo aqui, né, década de 70 e 80, metade da sala aqui não era nascida, né, no começo dos anos 70, mas acho que o exemplo é didático e é útil. Os budgets das áreas de tecnologia e marketing eram budgets que não se conversavam, né? Você tinha investimento em área de tecnologia, tem gente que já nem existe aqui, que alguns de vocês talvez nem conheçam alguns desses nomes. E aqui o budget de propaganda, de marketing, era esse aqui, né? Eram áreas que não se falavam, né? Como é que é hoje, né? Como é que é o novo, como é que as corporações, as empresas que vocês trabalham, constroem esse orçamento para essas áreas de marketing e vendas, né? É isso, né? Quando você fala de mídia social, isso é um orçamento de marketing ou isso é um orçamento de TI, né? Quando você fala de investimento em plataformas de tecnologia para equipar a área comercial, isso é marketing e vendas, né? Marketing e vendas está sempre muito junto, ou isso é IT, né? Quando a gente fala de nuvem, de automação, bom, aqui acho que tem um bom mix de onde estão os provedores e como é que essas áreas se interseccionam, né? Faz sentido? Tá. Esse é um chart que eu vi em março, quando o pessoal do Twitter divulgou isso, em março ou abril desse ano. Imagino que esse número já é maior. Olha o que acontece em 1 minuto na internet. Em 60 segundos, né? São criadas 120 novas contas de LinkedIn. São vendidos 50 Alexias, né? O aplicativo, né? o Voice First, o aplicativo, o device da Amazon, que você conversa com ele e pede o que você quiser para ele. Hoje a Amazon entrando no setor alimentar, né? Comprando Whole Food e entrando em perecíveis, eles já estão testando entregar alimento perecível em menos de 24 horas. E você faz isso pedindo para a Alexia, né? A minha irmã mora em Nova York, a área dela está em teste. Ela fala, Alexia, me compra alface. No dia seguinte, passa um caminhão e deixa alface na casa dela. Nada tão perecível, né? Não, pouca coisa mais perecível do que alface. Então, é desse novo normal que a gente está falando, né? Um outro impacto importante, quando a gente fala de balanço patrimonial das organizações, né? Vamos falar para os economistas, né? Aqui presentes, que são muitos e bons. Antes, as companhias tinham chamado o ativo fixo, né? O ativo, o asset heavy, como é que a gente traduz isso, né? E hoje, cada vez mais você vê a valorização dos chamados os asset lights, né? Antes você precisava ter a posse do ativo. Hoje você está falando de compartilhamento, on-demand, pay-per-use, software as a service, hotéis e carros. As cadeias hoteleiras precisavam ter, né, os seus prédios, as locadoras de carro precisavam ter os seus carros. Hoje a maior empresa de hotelaria do mundo chama Airbnb, e a maior empresa de transporte, de utilização ou de transporte urbano chama Uber, né? CD, DVD, livro, isso acabou, né? Streaming, Spotify, Netflix, Kindle, e tudo isso é ilimitado. Você paga uma assinatura e você acessa todo o conteúdo. Você não compra mais o CD ou o DVD daquele seu, né, artista preferido, né? E isso começa a ter valor. Isso no começo ele foi disruptivo, né, para um setor de atividade, né? Lá atrás, quando o iPod surgiu e vai acabar a indústria da música não acabou, mas mudou completamente. Como é que o teu negócio vai ser impactado por isso, né? Como é que o negócio das companhias para as quais vocês trabalham ou das quais vocês são acionistas vão viver nesse novo cenário e qual é a próxima disrupção, né? Então, do do it yourself, a parte de outsourcing, até o R&D, né, a parte de desenvolvimento, de pesquisa e desenvolvimento, tão importante para as organizações, hoje está sendo dado a um terceiro através de crowdsourcing, de licensing in, né? Então, são, né, dinheiro em espécie. Olha,
Não sei, isso aqui é o tema mais controverso hoje em dia. Não vou emitir opinião se é uma bolha, se vai morrer ou se vai transformar o mundo. Mas blockchain, Bitcoin, são as palavras do momento, bem dito. Recomendo uma análise com mais profundidade sobre esse tema, porque isso passa a ter valor, né? É um número, é um dígito, né? Que está na nuvem, são minerados por mineradores, né? Espalhados pelo mundo, que na verdade são máquinas automatizadas, colocadas em qualquer lugar, né, do planeta, e que estão gerando riqueza. A gente está mudando o conceito de riqueza, né? Então, hoje, os balanços patrimoniais hoje são, né, considerados os asset lights, cada vez mais vemos os balanços patrimoniais intangíveis sendo valorizados, e hoje em dia, quer dizer, quem faz tudo isso, né? São as pessoas, né? Quem foi para a NASA não foi para a Lua, né? Como costuma dizer o nosso CEO, né? Quem foi para a Lua foi o homem, né? Ainda para deixar mais claro o conceito, né? Em setembro, eu peguei de 2 meses atrás o valuation dessas 3 companhias. O Uber valia quase 70 bilhões de dólares, o Bitcoin valia 57 bilhões de dólares, a Petrobras, em setembro, o valuation da Petrobras era de 56 bilhões de dólares. Asset heavy, asset light. A Uber não tem um carro. Bitcoin é uma moeda que, se você quiser ir na ATM e sacar, não existe. E mais uma curiosidade aqui, o Facebook comprou em 2014 o WhatsApp por 19 bilhões de dólares. Qual é o modelo de revenue, de geração de receita do WhatsApp? Como é que o WhatsApp dá dinheiro? Ainda não, né? Já vai dar. Mas foi vendido por 19 bilhões de dólares para uma companhia que está fazendo alguma coisa certa, né? Que é o Facebook. Ok, vivemos um momento especial, mas com todo o ativo da Petrobras, em janeiro de 2016, ela chegou a valer, foi o vale dela, mas chegou a valer 18 bilhões de dólares. Chegou a valer menos do que o Facebook pagou pelo WhatsApp em 14. Tá? Esses somos nós, essa é a carga que a gente carrega hoje. Esse é o novo normal, né? Esse é o novo normal, é disso que a gente está vivendo, né? É esse cenário que a gente está vivendo, né? A gente continua sendo, né, o mesmo indivíduo, com o mesmo histórico, né, mas vivendo num cenário que a carga está cada vez mais pesada, né? Um outro tema sobre isso a gente saiu, a partir, diria, de 2008, 2009, com, né, o tema do Lehman e dali para frente, né, a quebra do Lehman Brothers, e daí para frente, de uma época onde o mundo crescia, os negócios cresciam, as companhias cresciam, né? O mundo inteiro, a pizza aumentava, então a gente crescia. O negócio era, se eu cresço mais do que o meu concorrente, se eu ganho share, se eu cresço mais do que cresce a pizza, eu estou ganhando mercado, eu estou ganhando share, então está tudo bem, para um mundo, a partir de 2009, né, de mais estabilidade, de menor crescimento, ou de não crescimento, como viveu os Estados Unidos por vários anos, a Europa por vários anos. Hoje você tem um Japão com deflação, uma Alemanha com deflação, onde você não tem crescimento de PIB de mercado, mas teu chefe quer que o negócio continue crescendo. Os acionistas continuam no teu pescoço pedindo incremento de valor, não é? Dentro desse novo cenário, a gente precisa mudar o modelo mental que impera hoje em dia, né, onde o crescimento ele acontecia, né, quase que naturalmente, né? Então, o modelo mental dominante, que era um modelo mental, né, focado em reducionismo, simplificação, pensamento mais linear, mecânico, né, todos os sistemas, né, eu sou engenheiro, né, quando eu fiz engenharia, era o sistema Toyota, Lean Manufacturing, como é que eu enxugo, como é que eu reduzo processos, como é que eu sou mais eficiente, como é que eu trago a coisa para uma redução de complexidade e de mais linearidade e previsibilidade, né? Isso você conseguia fazer até há pouco tempo atrás. Dentro desse cenário, né, onde o mundo era mais simples, previsível e seguro, você
conseguia trabalhar com esse modelo mental. Hoje, diria que esse modelo mental é uma bomba relógio, né? Bom, então, resumindo um pouco do que a gente falou, né, quer dizer, o crescimento não orgânico, né, as companhias não conseguem mais crescer só de maneira orgânica, porque o mercado para de crescer, então você precisa fazer aquisição, você vê se a quantidade de M&As em diferentes setores que a gente viu por aí, desde o setor financeiro, passa pelo setor de saúde, né, as grandes indústrias farmacêuticas, bom, vocês podem escolher, né, setor de alimentos e bebidas, né, quantidade de M&As e de consolidações é reflexo disso também, né, crescer organicamente só não dá, então vem de maneira inorgânica, né. Entregar resultados melhores, mais cedo, então a pressão do acionista e do mercado ela continua. Há uma migração de poder, né? Então o fenômeno das mídias sociais, né? O consumidor passa a ter voz, né? E você precisa escutá-lo, porque senão você está fadado ao fracasso. E tem inúmeros exemplos, desde quando o YouTube começou, né? Antes até de mídias sociais, né? Um descompasso entre o que é necessário ter em estoque das organizações, então, desde gente, pessoas, capital, capacitação, processos, infraestrutura, preciso de infra, não preciso de infra, né? E a gente vive um cenário também de conflito geracional como nunca antes, né? As pessoas vivem mais tempo também, as gerações elas se encurtaram, né? Então você identifica uma nova geração num período menor de tempo, e você vive mais tempo, né? Não sei como vai acontecer com a nossa previdência, mas a gente vai ter que trabalhar por muito tempo ainda, tá? Não sei se já avisaram, mas até 70 anos, 80, né, a gente vai estar trabalhando. Eu pretendo viver mais de 100 anos, né? Então, esse é o cenário, né? Então, um resumo de novo normal, de contexto de novo normal, não sei se é um choque, vejo uns olhos arregalados, assim, mas é desse novo normal que a gente está falando. Tudo bem? Algum comentário? Alguma surpresa? Não, né? Legal, esse é o novo normal. O que a gente tem visto dentro das organizações? Como é que as organizações reagem, né? Toda essa insegurança e essa velocidade de transformação fazem com que as companhias comecem a se proteger e elas voltem para uma zona de conforto. Por que isso é danoso? A inovação e a transformação ela não acontece na zona de conforto, ela acontece na borda do caos, né? Você continua no modelo mental anterior buscando um mundo mais previsível, mais linear e seguro, né? Buscando uma relação de causa e efeito que nem sempre ela existe, né? E o excesso de pressão, via de regra, imposto desde o acionista, e isso é escalado para baixo, que destrói ou tem um impacto grande na saúde organizacional, né? Esse aqui é um falso dilema, na nossa opinião, esse é um falso dilema que eu vou tratar já. Então, quer dizer, quando a gente fala de competitividade, o que a gente esperava, né? O contrário disso tudo, né? Que as companhias migrassem para a sua zona de desconforto, né? Permeassem a borda do caos, né? Para buscar inovação. Tanto é que as inovações que a gente vê não vêm das mesmas empresas que costumavam vir, né? São novos entrantes que trazem a disrupção, né? Pensamento sistêmico, mais complexo, né? Mais amplo e em busca de saúde organizacional, né? A gente entende que não há é um falso dilema esse de falar de mais pressão, você destrói a saúde organizacional, você vai trazer resultado com isso, não vai, né? Então, quando a gente fala do novo líder, ou o chamado, né, os líderes que vão atuar nesse contexto chamado de smart growth, né, de crescimento inteligente, que é como você precisa crescer daqui para frente, já que o mercado não cresce, o mercado não é de lado e você precisa crescer, né? Ele trata de saúde organizacional, crescimento e desempenho. Esses líderes eles precisam de organizações mais ágeis, que tenham o equilíbrio adequado entre maturidade e agilidade. Essas organizações ágeis, elas alavancam a estratégia, focando em atrair as pessoas certas, desenvolver as pessoas certas, engajar e reter as pessoas certas, e isso retroalimenta o sistema com o tema de valor. Então, é nisso que a gente
tem olhado um pouco também, né, para esse ciclo virtuoso de como é que esses líderes que conseguem entender esse novo cenário e atuar nesse novo contexto vão sobreviver no mercado. Já falei disso, o paradigma a ser perseguido, né, então isso é um falso dilema, né, você não precisa tirar a saúde da organização para entregar resultado e entregar desempenho. Né. E os melhores evoluem em meio ao caos. Né. Os nossos estudos, né, então os estudos da Korn Ferry, eles focam, e aí falando já do estudo, eles focam no como e no porquê alguns executivos são bem-sucedidos, né, enquanto alguns outros passam por um descarrilhamento de carreira. Existem um grupo de competências que são tidas como competências críticas de sucesso. Quantas são? 10, 14? Mais alguém chuta? 3? Não, competências importantes. Né? Não, são 67 competências. Esse trabalho está sendo revisto e as competências elas vão ser enxugadas, né? Mas existem 67 competências organizacionais hoje, mapeadas, né? Estatisticamente provadas, que são cruciais para o sucesso. Né? E existem algumas outras que podem causar o descarrilhamento, são chamadas anticompetências. Quantas são? São 19 anticompetências, não são tantas. Né? Vamos dar alguns exemplos, vai. Quais são competências chaves? Uma competência, atitude é comportamento, né? Coragem é uma competência, por exemplo. Inteligência emocional, ela leva em conta várias competências, né? De empatia é uma delas, por exemplo, compostura é outra. Capacidade de inovar é uma, visão de negócios, né? Propósito não é competência. Perseverança é uma, resiliência ou perseverança, são algumas aqui, né? A gente falou. Lidar com ambiguidade é uma, resolver problemas complexos, perspectiva, gestão de conflitos, paciência, né? Resiliência, ouvir. Gerir diversidade, né? Trabalhar com pessoas diferentes de você. Habilidade política, precisa ser bem interpretado no momento que a gente vive hoje. A gente está falando de capacidade de navegar num ambiente organizacional. Tá? O que são anticompetências? Não pode... Esse? É um bom ponto. Ela não está aqui? Oi, desculpa, ela pediu para eu falar no microfone. Então, eu tenho lido e participado, Cláudia Hausner, HH Inteligência. Eu tenho lido e participado de vários grupos que questiona hoje a necessidade de uma competência no ambiente empresarial, nível executivo, referente à palestra, né, que é a ética. Uhum. Então, eu pedi para trazer de volta esse slide e você falar um pouquinho dessa competência, por favor. Que bom, obrigado, Cláudia. Não sei se eu tenho muito a acrescentar, né? De fato, é uma competência, ela está nos roles, ela é mais uma, né? A gente vive um cenário e um contexto, não queria ir muito para esse caminho, porque hoje ela está mais em evidência no nosso país pelo cenário, pelo contexto que a gente está vivendo. Mas, sem dúvida nenhuma, ela é importante, ela aparece em todas as discussões, não há uma conversa hoje que a gente tem com os nossos clientes que não passe por esse tema, mas essa é uma competência que ela é mandatória, né? Ela é quase... o americano, ele fala assim, é um given, né? Ela devia ser dada e ela é básica para começar qualquer outra das relações, né? É difícil de ser desenvolvida, né? Mas ela tem que vir no pacote. Acho que parar por aqui. Acho que... Tudo bem? Tá. Mas é importante, de fato é importante. Acho que o momento é... Eu diria que ética é valor, né?
Ética e valores. A competência é exatamente ética e valores. Ela é a mesma. Mas ela chama ética e valores. E anticompetências? É uma. Desequilíbrio. Teimosia? Teimosia é uma. Arrogância, boa, ótimo. Está aqui. Vamos lá, a primeira, arrogância. Excesso de ambição é anticompetência. Olha só, tem mais foto das anticompetências do que das competências, né? Que legal. São descarrilhadores de carreira, né? Insensibilidade às pessoas ou a incapacidade de ler o indivíduo, né? Fracasso em montar equipes, em montar times, quebra de confiança, atuar na defensiva, enfim, tem algumas aqui, né, alguns exemplos, depois tem literatura para isso, eu posso bater um papo com vocês. E aí vamos falar do CEO Vision, né, desse estudo. Esse estudo foi um estudo que a gente conduziu na região, né, em vários países, a Venezuela inclusive, Miami inclusive, porque Miami é parte da nossa região, para quem não sabe. Uma boa parte de headquarters de companhias multinacionais que comandam a região América Latina estão em Miami, então por isso que a gente traz Miami aqui para essa pesquisa, né? Onde entrevistamos 365 presidentes de companhia há uns anos atrás, revisitamos esse estudo agora para trazer alguns insights para a gente aqui, né? Eu trouxe 3 das dimensões, foram 7 dimensões abordadas naquele momento, naquele estudo. 3 dimensões que eu trago os sonhos de carreira desses executivos, desses CEOs, o que eles têm como ambição, como vontade. As competências mais fortes das equipes deles, que eles veem, e o que eles olham para frente. Tá? Então, olha lá, sonhos não realizados. A gente tinha feito estudo lá atrás e volta agora a revisitar, né? Então, essas são as respostas que apareceram com maior frequência. Então, permanecer no mesmo negócio, mudar de setor de atividade, sair para empreender, tornar membro de conselho ou não souberam responder? Alguém chuta a primeira aqui? Permanecer no mesmo negócio, qual corzinha que é? Qual percentual? 18, 11, 55? Um sonho não realizado do senhor. Esse aqui era o seu sonho de permanecer no mesmo. O que você não realizou, né? Olha só, então, permanecer no mesmo negócio, né? Aqui houve uma redução, né? Importante, né? As pessoas mudam mais de setores de atividade, ou têm ambição de mudar mais de setor de atividade. Mudar de setor de atividade, né, por outro lado, ela cresce de 11 e vem para 23. As pessoas gostariam de mudar mais, de ter as carreiras em zigue-zague, experimentar coisas novas, né? Empreender, talvez um pouco em função do contexto, reduziu, né? Membros de conselho é um caminho natural de presidentes de empresa, fazer parte de um conselho de administração, e não sabe. Todos eles nos falaram, pessoas fazem a diferença. Esse foi um statement claro quando a gente entrava no tema de gente aqui. E aí a gente pegou a afirmação de sim, pessoas são importantes, fazem a diferença. A gente perguntou quão feliz você está com a sua equipe. Alguém arrisca essa? Aqui ele está satisfeito com a maior parte do time, satisfeito com 75, com 50 ou satisfeito com poucos? Quem que está satisfeito com muita gente lá? Quantos por cento estão satisfeitos com a maior parte do time? 5%. O pessoal é crítico, hein? Vamos lá, 32%. 32% dos CEOs estão felizes com a maior parte da sua equipe. O que me chama a atenção não são esses 32, são os outros 70, né? Quer dizer, quase 70% dos CEOs têm um grau de satisfação abaixo de 75% com seus times. A gente fala de competências e depois você pode conectar uma coisa com a outra. Quer dizer, como é que você enxerga o teu time hoje?
quais as competências que o teu time tem instalado, quais as competências que você esperaria que o teu time tivesse. E aí você vê essa discrepância que é reflexo desse resultado. Né? Então, eu queria propor uma dinâmica. Como é que a gente está de tempo? Cadê a minha timekeeper? Temos mais uns 20 minutos? Vale a pena? Vocês querem fazer? Ótimo, muito bem. Esse é um exercício bastante prático, é um exercício que a gente faz com os nossos clientes. Eu trouxe aqui um material que eu vou dividir com vocês. É o seguinte, então. Eu vou dividir com vocês um jogo de cartas. Esse é um exercício que a gente faz muitas vezes com conselhos de administração na escolha de um CEO, onde a gente força a priorização de competências. Né? Vocês vão encontrar aqui 20 cartas. Cada uma dessas cartas são uma aglomeração, um combinado de competências organizacionais, né? Onde a gente juntou e a Korn Ferry Institute, lá em Minneapolis, criou os clusters, né, de competências. E aqui vocês têm 20 cartas. A ideia é que vocês consigam priorizar as 6 competências dessas 20 mais importantes. Normalmente a gente divide em A, B e C, né, em as competências críticas, que são indispensáveis, aquelas que são importantes para o cargo, mas não são críticas, e aquelas que são menos importantes. A gente faz em 3 blocos. Se a gente for fazer isso aqui, demora muito. Eu queria que vocês escolhessem só aquelas 6 competências mais críticas para uma posição de CEO, pensando no CEO do futuro, né? O CEO dentro desse novo cenário, dentro desse novo normal que a gente colocou. Pode ser? Vamos fazer assim? Legal. Para quem está no Facebook acompanhando o live, então, né, normalmente são 3 blocos, a gente está falando só dessas primeiras, são 6 ou 7. Né? Na verdade, são 20 cartas, a gente divide 7, 6. Mas eu vou ser mais crítico aqui, vamos escolher só as 6 realmente mais importantes. Isso aqui é uma tela que eu vou deixar para quem está através da rede social conseguir olhar as competências. Esse é o conteúdo do que está nas cartas. Tá? Se a gente puder se juntar, usem os colegas do lado, a cada 3 ou 4 pessoas, e eu tenho um grupo de cartas aqui para distribuir. Você me ajuda, Mona? Sim. Olha só. Tá. E depois, olha só, quando vocês escolherem as 6, eu vou distribuir também um stickzinho aqui, para vocês irem lá naquele quadro e colarem no quadro essas 6 que vocês escolheram. Uma bolinha para cada competência escolhida, tudo bem? Posso pedir vocês se juntam? Tem mais, pega mais alguns ali para mim, passa para lá, por favor, vou deixar 2 aqui. Não sei se eu vou ter suficiente, acho que dá para fazer, passa mais um aqui. Deixa eu ver quantos que eu tenho aqui. Tenho mais quanto? Eu tenho mais 4, viu? Acho que não vai dar para todo mundo. Vamos fazer. Dá para fazer? Já pegaram? Dá para fazer numa fileira? Uma fileira? Numa fileira? Numa fileira. Deixa eu ver se eu tenho mais um lá. Acho que eu tenho mais um. Vou pegar mais uns 2 ou 3 aqui. Vou pegar mais um. Posso pedir? Vocês têm 2 aqui? Eu posso pedir para vocês fazerem juntos para eu poder... Só tem um aqui para todo mundo? Ela já pegou? Tá bom. Tá, vocês juntaram aqui. Tem que fazer com fileira porque não trouxe o suficiente. Estava vazio? Foi o que eu usei? Estava vazio mesmo? Pô, sorteei então. Vamos ver se a gente consegue mais alguns e distribui para quem ficou lá no fundo. Aqui a gente vai estar escolhendo as características letra aqui, é isso? Vocês esquece o que está lá, olha aqui, você precisa escolher 6 dessas cartas. 6 dessas cartas, tá bom.
Cola no quadro. Essas daqui, são as mesmas cartas, são os números que estão ali. Vou colar. A galera em casa tá perdida. Pra você falar um pouquinho mais sobre como é o jogo. Tá. Eu posso falar? Me escutam lá? Pode falar que eles estão ouvindo. Tá, tá bom. Então, para quem está pelo Facebook e está acompanhando, a ideia é que vocês escolham seis desses fatores de liderança que estão colocados aqui. Então, ali, vamos começar lá em cima. Fator de liderança, característica A, compreender o negócio e indústria. A B, tomar decisões complexas. C, criar um novo diferente. D, manter o foco. Então, de todas essas, da letra A até a letra T, a ideia é que vocês escolham apenas 6 dessas características, que vocês consigam, de fato, priorizar essas competências, esses fatores de liderança, né, colocados aqui. Tá claro? Me ouviram? Me entenderam? Que bom. Esse é o desafio da tecnologia. Faltou carta, né? Para vocês, a ideia é assim, se vocês conseguirem escolher desses, não sei se dá para ler daqui, vocês têm 20 características de liderança. A ideia é que a gente consiga priorizar e escolher 6 delas apenas. Dessas 20, apenas 6 vocês têm que trazer, que são aqueles diferenciadores para o CEO do futuro, tá? Cadê as bolinhas? Está com você? Oi? As bolinhas está com Não. você? Transmissão tá boa. Pode falar. Eles estão te ouvindo. Fala comigo. Você tá falando? Rafa. Professor? O áudio tá mutado. Antes de voltar a falar, me avisa.
Pessoal, vamos fechando? Vamos fechando? Todo mundo já conseguiu terminar a ideia e colocar lá na tela, nos quadros? Legal. Sim. Professor, nossa audiência está caindo. Precisa reclamar. Posso... Pessoal, vamos retomar? Vamos retomar? Como é que eu controlo uma sala de aula, professor? Posso retomar? Por favor. Vamos lá? Vamos lá? Pessoal, por favor, vamos lá? Vamos retomar. Bom, o que a gente tira disso? Por favor. Por favor. Fala alguma coisa. Oi, estão me ouvindo? Não? Não? Obrigado. Por favor, pessoal, vamos lá? Vamos lá? Vamos voltando? Para quem ainda não conseguiu fechar, eu acho que minimamente a discussão até aqui valeu a pena. Essa é a ideia, né? Para vocês sentirem um pouquinho do que a gente passa no dia a dia, né? Eu acho que a beleza do que a gente viu aqui hoje... Obrigado. A beleza do que a gente viu aqui hoje é também parte do contexto do que a gente vive no nosso dia a dia, né? Vocês imaginem definindo a escolha de um CEO, que é o que vocês estão fazendo aqui, né? Definindo quais as competências que são importantes para o meu próximo presidente, você como um acionista de uma organização, você como membro de um conselho de uma organização que você representa, tendo que priorizar e que escolher quais são, dentre essas 20 fatores de liderança, quais são os 6 ou 7 mais importantes e mais críticos. Em alguns cenários, você tem um time Você tem um time de conselheiros e de acionistas mais coeso, mais unânime, né? Todos na mesma página, olhando na mesma direção. Essa é a minoria dos casos, né? De fato, essa discussão ela é rica exatamente por essa diversidade de visões e na busca de um caminho aqui a seguir e de qual é o perfil que a gente espera para um próximo presidente de uma companhia ou de um diretor. Enfim, depende, de fato, a metodologia ela é válida e ela pode ser aplicada em qualquer um desses cenários. Então, é isso que a gente tem feito e essa é a beleza. Vamos olhar ali o que saiu no quadro? Olha só, né? A gente sem combinar. Né? Ninguém combinou nada aqui, né, professor? Acho que a audiência aqui é diversa, né? Olha só, existem alguns temas que parecem ser, né, unanimidade quase, né? Se não unanimidade, aparecem com muita frequência. Vamos ver aqui. Que é compreender o negócio, apareceu com 6 escolhas. Tomar decisões complexas, talvez é o que mais teve,
junto com inspirar pessoas. Inspirar pessoas ganhou relevância. Depois a gente tem tomar decisões complexas, concentrar-se em ações e resultados, criar o novo e o diferente, junto com comunicar com eficiência, agir com honra e caráter. Esse apareceu. Esse deve ter aparecido por todos, mas alguém falou, não, o Tiago já disse, isso é dado, né? Isso é um given, então não preciso colocar, tudo bem. Enfim, acho que esses são os que apareceram com maior frequência. Vamos ver o que eles disseram? Então, antes disso, a gente perguntou para eles, antes de falar de futuro, a gente olhou para o presente e falou qual é a competência que o seu time tem, né? Como é que você coloca nesse ranking as competências mais fortes da sua equipe? Alguém arrisca? Um de cada vez, gente, por favor. Inspirar pessoas? Não. Honra e caráter? Conhecimento do negócio. Boa. Isso aqui. Conhecimento do negócio. Entende e conhece o negócio, conhecimento do negócio. Essa foi a que mais apareceu, totalmente natural. E com uma diferença muito grande, né, para as demais, olha só o que veio aqui. Foco no resultado e na rentabilidade. Vamos lá, né? Vamos nos reconhecer aqui, né? Eu conheço o meu negócio, eu olho o resultado, eu tenho um acionista no meu pescoço, age com honra e caráter, mantém foco nas prioridades e lida com problemas e resolve com facilidade, que é lidar com problemas complexos que aparece ali. O que dizem as nossas pesquisas sobre essas competências, né? Essas competências, elas podem ser plotadas numa matriz, num gráfico, da seguinte forma, né? Qual é a dificuldade em se desenvolver uma determinada competência e qual é a disponibilidade dessas competências no mercado? Aquelas competências que eu tenho bastante disponível, né, com muita disponibilidade no mercado e que são fáceis de serem desenvolvidas, são as competências ditas de preço de admissão, né? Você precisa ter, porque ela está disponível e se não tiver, eu rapidamente consigo desenvolver. No meio são as competências que têm as ditas competências que são vantagem competitiva, e aqui nesse canto, né, aquelas que são difíceis de serem desenvolvidas e menos disponíveis no mercado, portanto, aqui, nesse conjunto, são as competências ditas diferenciadoras. Se eu pegar aquelas competências que os CEOs disseram que eles têm na sua equipe, olha onde elas aparecem no quadro. Né? Compreender o negócio. Se eu não compreendo facilmente, eu tenho disponibilidade, eu pego alguém do meu concorrente, ou eu desenvolvo isso mais rapidamente. Né? Foco no resultado está aqui, manter o foco. E tem uma que apareceu no quadro de cá, que é lidar com problemas. Essas são as 4 mais importantes. Então, só lembrando, lá em cima as preço de admissão, vantagem competitiva e as diferenciadoras aqui. Para fechar, né? O futuro exige outras habilidades. Então, esse é o exercício que a gente pediu para eles fazerem, que vocês fizeram aqui hoje de manhã. Queria só... de manhã, hoje mais cedo, um pouco mais cedo, a cabeça está no final. Eu queria só pedir, por favor, para vocês só juntarem as cartas e devolverem depois, por favor. Isso é um capital intelectual da companhia, eu preciso levar de volta. Não é brinde, infelizmente. Na próxima, quem sabe, a gente dá de brinde. Alguém arrisca as 2 primeiras lá? Lembrando do novo normal, do novo contexto, do novo cenário. Vamos lá, sem muito mistério, vamos fechar. Olha lá, né? Curioso, né? Criar o novo e o diferente aparece como a mais importante de todas. Lembra do novo normal, transformação, mundo líquido, disrupção, blá, blá, tudo que a gente falou até aqui. E a comunicação com eficiência. Né? Como é que você explica e dá clareza num contexto tão incerto, né? De tanta mudança e de tanta transformação. E aqui as outras importantes também que apareceram, tomar decisões complexas, o mundo está cada vez mais complexo, as decisões são cada vez mais complexas, menos lineares, menos simplistas, como a gente também comentou. Inspirar pessoas, aqui então entra o fator humano, realizar através dos outros, né? Não necessariamente fazer, mas fazer com que alguém faça.
tomar decisões difíceis sobre pessoas apareceu também. E olha só, que a gente coloca no gráfico, essas novas, onde elas aparecem aqui, olha, comunicação efetiva, tomar decisões complexas, criar o novo e o diferente, inspirar pessoas, realizar através dos terceiros. Tudo bem? Vamos fechar. Esse é meu último slide. Primeira boa notícia para vocês. Toda e qualquer competência pode ser desenvolvida. Não existe competência que você não... Algumas mais difíceis do que outras. Boa notícia 2. As melhores oportunidades estão no próprio trabalho, né? Então, do paradigma de curso, coaching, experiências, né? Da pirâmide 70, 20, 10 aqui, da pirâmide invertida. Isso aqui vocês já fizeram, né? Agora, como é que vocês buscam dentro do seu trabalho, dentro do seu dia a dia, desenvolver uma determinada competência, né? On the job, né? No seu trabalho, no seu dia a dia. E profissionais com alto potencial, que é pauta para uma outra conversa, porque a gente pode falar sobre potencial, diferença entre alta performance e alto potencial. Aqueles indivíduos ditos com alto potencial, que têm a agilidade de aprendizagem, eles desenvolvem com mais facilidade as competências. Se a gente tiver mais um tempo, estou aberto para perguntas, se não, queria agradecer enormemente a atenção. Claro, tá bom. 15? É bastante, dá tempo da gente bater um papo aqui. Com o maior prazer, diria que eu me diverti bastante aqui, vejo olhos arregalados, acho que isso é parte do impacto dessa nossa conversa. Vamos lá, como é que vocês querem conduzir? Tem uma pergunta lá que levantou a mão logo no começo, acho que a gente precisa de microfone aqui. Para o pessoal. Boa noite. Então aqui, depois lá, depois aqui, depois ali. É uma curiosidade, obviamente. Prazer. Você falou bastante em competências e começou falando das regiões, na América Latina, principalmente. Sim. Se chegaram a pesquisar se o brasileiro tem um diferencial, e alguns estudos mostram que sim, né? Nesse contexto hoje do mercado brasileiro, de muita gente, inclusive, está saindo daqui, tem alguma competência que se destacou para o brasileiro ou isso não foi levantado? Nesse estudo, te diria que não tem nada tão relevante ou tão importante, diferente do brasileiro, né? O brasileiro tem algumas características, né? O tema do empreendedorismo, da inovação, de pensar fora da caixa, essas coisas elas aparecem, mas não como uma competência, né, clara nesse nível que a gente estava olhando, pelo menos, né? Isso eu estou te falando de pesquisa, né? Faz 10 anos que eu estou nessa profissão, né, que eu abandonei a engenharia e resolvi desenvolver um pouco esse outro lado do cérebro, trabalhando com gente, né? Eu te diria que a gente tem na América Latina países que são mais exportadores de mão de obra bem qualificada, né? O Brasil certamente é um deles, né? A gente olha hoje pelo mundo alguns brasileiros de bastante destaque internacional, trabalhando e liderando companhias globais por aí, sem falar no 3G, né, que no mundo de bens de consumo é mandatório falar, né, do fenômeno e o impacto que isso está gerando, né, porque está gerando, né, boa parte das grandes multinacionais de alimentos e bebidas, principalmente, que são o principal alvo aqui, estão se reinventando em função, né, do que sai daí. Outros grandes polos de exportação, você tem na Argentina excelentes escolas, e a Argentina, pelo contexto econômico que viveu, também exportou muita gente para fora, são bons formadores. E se eu pegar uma geração anterior, a Venezuela era uma potência também em formar bons profissionais, né, gente que hoje está numa posição mais sênior, mais madura, que viveu a Venezuela dos bons tempos, né? Infelizmente, o atual cenário não ajuda, né? Não aparece com tanta força. Lá, vamos lá? Meu nome é Amanda. Falando de competências do futuro, né? Eu senti falta de alguma coisa sobre transformação, porque a gente está nesse processo de transformação para o mundo digital. Não identifiquei nenhuma competência sobre isso, vocês têm isso no radar. É um bom ponto. E outra questão, estamos vivendo conflitos de geração na minha empresa, e acho que
na maioria delas, entre a X e a Y, e um pouco a Z agora chegando. E a gente também sente muita dificuldade nessa questão de inovar e de futuro. Há muitas dificuldades com algumas lideranças. Você também tem algum ponto para falar sobre isso? Vamos lá. Obrigada. Legal, bons pontos, Amanda. Obrigado por trazer. Eu comentei, quando a gente falou de competências, né, daquelas 67, tal, esse modelo está sendo revisitado, revisto. A gente enxuga, né, a gente do Korn Ferry Institute já tem um estudo e a gente já enxugou essa quantidade de competências, né, então o número é menor, ele é mais preciso, a gente percebeu que tinha redundância, tinha coisas muito parecidas ali, então isso, elas foram diminuídas e uma nova competência surgiu, que é de habilidade tecnológica, que fala exatamente, trata e endereça exatamente esses temas que não apareciam até aqui, né? Com inteligência digital? Não. Está correlacionado de alguma forma, né? É a habilidade de entender e usar o que vem pela frente. Associado a isso e ao tema de gerações, menos de gerações, mas mais de aprendizagem e a agilidade de aprendizagem, que é o grande proxy de potencial, né? Esse é um tema que a gente vem estudando muito, né? Quer dizer, que quando você fala de potencial, quando você fala das novas gerações que estão entrando, você vai medir muito o potencial dessa turma para assumir cargos de liderança e para comandar as organizações, né? E quando a gente fala de potencial de liderança, a gente está falando, isso é uma fórmula, né? A gente busca tangibilizar esses conceitos, né, de recursos humanos da melhor forma possível. Não tem um flip chart aqui, né? Eu comento. O que a gente enxerga como potencial? Potencial é um somatório de experiências com competências, multiplicado, lembra dos quadrantes, né? Experiências e competências, multiplicado por agilidade de aprendizagem. E a agilidade de aprendizagem, por sua vez, ela tem 5 fatores que definem a agilidade de aprendizagem, né? Então, a agilidade de aprendizagem mental, a agilidade a resultado, a pessoas, a mudanças e o autoconhecimento. Então, essas são as 5 dimensões que falam de agilidade de aprendizagem, que é o proxy de potencial. Então, hoje, do mundo como ele é hoje, né? Então, sendo muito realista, a hora que a gente olha e fala liderança, né? A liderança como ela é hoje, né? O mundo está mudando, as estruturas organizacionais estão mudando, né? A hierarquia está acabando. Hoje as companhias da era digital trabalham por squads, né? Trabalham em pizza team, né? Para quem não sabe o que é pizza team, já ouviram essa expressão, né? Pizza team, eles trabalham num time que dá para dividir uma pizza, né? Então são no máximo 8 pessoas que vão resolver um determinado problema, né? Esse é um conceito das companhias digitais. Então, trabalham em squads, onde você tem pessoas multidisciplinares, cada um de uma área, senta e junta, trabalha num projeto, isso monta e desmonta, e tem um dinamismo enorme. Onde é que entra a estrutura organizacional, quem é chefe de quem, né? Como é que é a hierarquia? Isso não existe nesse novo mundo, e isso a gente está buscando entender como é que isso vai ser para frente. Acho que esse é onde estão a maior parte dos nossos estudos estão nessa área, né? Daqui para frente. A forma de recrutar vai ser diferente. Eu sou Daniel. A minha dúvida é uma dúvida pessoal mesmo. A questão da idade, né? Que antes a questão da idade, eu tenho 51 anos, que na teoria você já estaria entrando numa curva de desembarque do trabalho. Uhum. E, na verdade, pelo que a gente está vendo, isso não vai acontecer. Nós vamos ter que ainda ficar muito tempo, e eu espero ficar muito tempo também. Como é que está sendo pensado isso? Como é que vai ser para quem... o pessoal da década de 60, da década de 70, que lugar que vai ter para nós? Esse é um bom ponto, Daniel. Eu falei que eu não pretendo morrer antes dos 100, né? Eu também. Dependendo do que o Temer fizer aí, eu vou ter que trabalhar até os 99, né?
Brincadeiras à parte, né? Brincadeiras à parte. Não. Sim. Isso vem mudando e diria já mudou muito, Daniel. Se você pegar esses últimos anos, vamos falar esses últimos anos, anos de crise. O Brasil entrou num contexto de recessão e de inflação. Quem sabe lidar com inflação e recessão, que tenha menos de 45 anos de idade? Ninguém sabe. Ninguém viveu trabalhando década de 80, né? Década perdida, 80, 90. Quem tem conhecimento são os cabelos brancos, né? São os gray hairs, né? Os grisalhos. Esses executivos que em algum momento estavam saindo do mercado, indo para uma aposentadoria, eles voltam para o mercado. E eles voltam valorizados pela maturidade e pelo conhecimento que eles aportam de um outro momento. Esse é um tema. O outro tema tem um outro estudo que eu não trouxe aqui, eu até tinha incluído na apresentação, e depois eu tirei, porque senão vai ficar muito extenso esse papo aqui, que fala sobre maturidade, as dimensões de maturidade e de agilidade. A gente fez uma pesquisa na Ásia, com 400 e poucos executivos na Ásia, avaliando o tema que eu falei agora de Learning Agility, porque isso, as pessoas precisam aprender a se renovar, a se reinventar, e como é que isso está relacionado à maturidade. Não tem uma relação clara. Depende muito mais do indivíduo e da capacidade dele de continuar aprendendo, de continuar se reinventando, porque não adianta. A minha mãe tem 68 anos de idade e ela opera o Instagram, o Facebook, ela dirige uma companhia onde ela conversa com os funcionários dela pelo WhatsApp, ela é extremamente bem integrada digitalmente. Né? O meu pai tem 77 anos de idade, é bem mais velho do que ela, e celular para ele é para falar, quando você liga, normalmente vai estar desligado. Né? Ele não gosta. O irmão dele, que tem 82, mal enxerga, mas ele tem um smartphone. E ele usa. Ele corre todo dia no Clube Pinheiros e posta foto no Instagram correndo com 82. Então, sabe, uma coisa não está... E o mundo está se abrindo a isso. Né? E o mundo está se abrindo a isso. Tem um filme, né? O Estagiário, não sei se vocês já assistiram. Não vale a pena ver. E aí fala de equilíbrio, maturidade, agilidade, acho que vale. Respondi? Isso. Mais uma? Acho que era aqui, né? Podemos mais uma A e uma B? Boa noite, meu nome é Maria Ieda e eu vou fazer duas perguntas. Primeira, nós tivemos no passado uma importação, foi trazido para o Brasil muitas empresas, né, que hoje formam a economia brasileira. E hoje eu percebo que está havendo um caminho inverso. Existem, principalmente da União Europeia, um interesse muito grande no Brasil, inclusive com muitos programas de incentivo a novas empresas nesses países. Aí eu te pergunto, isso seria uma nova cultura que nós vamos viver, já que nós vivemos de quando a instalação dessas empresas estrangeiras no Brasil, nós passamos a viver uma fase de estrangeirismo, adotando uma série de hábitos e costumes que não eram próprios do brasileiro. E será que agora nós, como país em desenvolvimento, teremos a oportunidade de estar disseminando a nossa cultura para o resto do mundo? E a segunda questão é com relação, eu como tenho formação de administradora pública, então me preocupa muito a questão administrativa pública. Enquanto as empresas privadas têm a preocupação de diminuir custos e aumentar os seus lucros, a gente percebe que no serviço público isso acontece ao contrário. Há sempre valores altíssimos nas questões de custo, né? E sempre a gente encontra esses órgãos governamentais
na maioria das vezes, no vermelho, né? Seria importante a presença do CEO no serviço público como um orientador do executor, principalmente porque a maioria dos executores governamentais, eles nem sempre têm uma formação administrativa, e sim, muitas vezes, da visão política, né? Então, não seria importante a figura do CEO no serviço público também? Entendi. Obrigado pelo teu ponto. Eu não sei se eu peguei bem a primeira pergunta, mas o meu comentário sobre a tua primeira fala o mundo é global hoje, né? O mundo ele é muito mais plano do que sempre foi, né? O mundo, o talento é global, desculpe, o talento é global, né? As pessoas, você cada vez mais tem acesso ao que você quiser a partir do teu smartphone que está no teu bolso, né? Então, o tema de cultura, né, você ainda tem, naturalmente, vai sempre ter, né, culturas muito diferentes de cada país. Quando você olha o Oriente Médio, a China, né, a Ásia, dentro da própria Ásia, toda a diversidade que você encontra ali, né, e a América Latina, com as suas características de relacionamento, completamente diferente do europeu e do americano, por exemplo. Mas cada vez o mundo é mais global e o talento é mais global. Por isso que os temas de diversidade e inclusão têm ganhado tanta relevância, né? A gente tem uma prática que hoje fala só sobre diversidade e inclusão, que eu prefiro inclusão e diversidade, né? Eu costumo dizer, o que é a diversidade? A diversidade é o mix, né? A inclusão é fazer esse mix funcionar, né? Então, como é que você faz com que esse mix, essa diversidade de culturas, de pensamentos, de ideias, funcione de uma maneira eficiente, oxigenada e rápida e ativa. Então, hoje eu vejo um indiano liderando um alemão, trabalhando em Santiago do Chile, numa companhia norte-americana. Eu vejo isso, né? E como é que você lida com tudo isso? Então, cada vez mais essa mixigenação e acho que aí está a beleza da coisa. Eu acho que daí saem os grandes achados, as grandes inovações, né? Lembrando que o presidente da PepsiCo Global hoje é uma indiana, uma mulher indiana ainda, há uma década. O presidente da Microsoft hoje é um indiano. Então, enfim, tem alguns exemplos, né? O que os chineses estão fazendo com o mundo, enfim, tem uma diversidade muito grande nesse tema. Quando você fala de entrada de capital estrangeiro no Brasil e tudo mais, eu estava ouvindo a economista-chefe do Itaú outro dia falar, e assim, o mundo lá fora não está muito mais fácil também, né? Você olha o Trump, o que está acontecendo nos Estados Unidos, como é que foi a eleição, você olha para o México, a volatilidade com o tema do muro, você vai para a Europa, tem um Brexit, tem uma Catalunha que quer separar, até anteontem tinha uma Le Pen na França, que não ganhou, mas teve 1/3 de voto da população francesa, você vai falar da Alemanha tem deflação, o Japão tem deflação, a China continua, a China cresce lá 4,5% todo ano, vai continuar crescendo cada vez mais a China para os chineses, né? Então você tem uma população na China enriquecendo. Então, vamos falar dos BRICS, né? Rússia, também corrupção maior que o nosso, olha para a Índia, continua um país pobre. Então, não está muito mais fácil lá. E eu compartilho dessa visão dela, tenho dito isso em algumas conversas que eu tenho tido, se a gente não fizer nada muito errado daqui para frente, e a gente tem insistido em fazer errado, né? A gente tem uma capacidade de se auto-boicotar que é impressionante, né? Mas se a gente não fizer nada muito errado daqui para frente, o capital começa a vir, né? E o mundo está líquido. Você olha para os fundos de investimento, esses caras estão com o cofre cheio, e eles precisam escolher um lugar para quebrar esse porquinho, né? Eles estão precisando quebrar esse porquinho em algum lugar. E eles estão procurando no mundo algum lugar para quebrar esse porquinho, né? Tomara que seja aqui, mas para isso a gente precisa parar de tentar acabar com esse país, né? Então, esse é o meu ponto sobre a tua primeira pergunta. Sobre a tua segunda pergunta, profissionalização na área pública. Eu preferia não falar sobre isso, se você me permite.
Eu estou sendo transmitido nacionalmente, globalmente pelo Facebook. Mas, independente disso, eu compartilho da tua visão. Eu acho que a gente precisa um pouco mais disso, mas vou parar por aqui. Eu acho que todo mundo que está nessa sala tem opinião. E a gente está falando aqui com mentes muito bem formadas e muito dotadas. O que eu disser aqui, invariavelmente vai estar errado, ou muito certo. Mas, enfim, eu não queria entrar na polêmica, você me desculpe. Professor, muito prazer. Muito obrigado. Eu queria pedir a todos desculpa por não estender muito mais o tempo, que certamente teríamos muito mais perguntas e muito mais contribuições, mas agradecer em público ao nosso ilustre professor Tiago, pedindo a todos uma salva de palmas. Antes de encerrar, então, o nosso evento, eu quero dizer a vocês em que consiste este livro, que foi o chamamento da nossa... Não precisa projetar. Você vai projetar alguma coisa aqui? Para colocar. Que foi o chamamento do principal também, e que trouxemos de brinde, obviamente, muito merecido e muito aproveitável para todos, a palestra do nosso ilustre professor e amigo aqui presente. Lembrar a vocês que este livro ele está aqui provavelmente com parte importante dos seus autores. Eu queria só pedir que levantasse a mão quem são autores deste livro. Olha lá, muito bem. Todos esses jovens que estão executivos, uma salva de palmas para todos eles. Okay. Sob a carteira, 2 carteiras, há um vale brinde de um livro. Então, procure ver se por acaso não tem um na sua carteira, que é um brinde, logicamente, que aqueles que sejam os autores, eles vão receber, eles doarão para alguém. Não acharam nada? Não, então, acho que foi o... Federo? Não acharam nada? Nada, não acharam? Ou será que colocaram? Olha lá, diz que colocaram, procurem. Então, após o encerramento das nossas considerações do nosso evento, os livros estão ali naquela sala ao lado, onde nós pediríamos os autores para irem lá para receberem os exemplares, e aqueles que tiverem interesse em adquirir algum livro, nós não vendemos, a FIA não vende nada, não temos nada para vender. Mas nós aceitaremos, e tem uma doação aqui simbólica para aqueles que quiserem levar algum exemplar do livro. Esse livro ele é construído da seguinte maneira. Os que fazem este curso, MBA Gestão Empresarial, volta um pouquinho a tela, a capa do livro, filha. Os que fazem o MBA chamado Gestão Empresarial, eles têm uma demanda, e aqui os autores sabem bem disso, eles têm uma demanda que, ao terminar o curso, eles fazem uma monografia. Essa monografia não é aquele TCC, não minimizando, mas é um trabalho onde eles vão encontrar a solução de um problema que eles vivem, com o qual vivem, e trazem das suas organizações para a academia. E esse trabalho ele é avaliado em 3 momentos. O momento que ele está sendo desenvolvido, com o colega, professor, orientador. O momento em que o trabalho está pronto, então o trabalho em si. E no momento 3, é o momento em que ele apresenta esse trabalho numa banca. Pesos diferentes. Quer dizer, apenas os trabalhos que tenham nota A, nível A, nos 3 momentos, eles integram este livro. E esses trabalhos, eles não são assim... uma monografiazinha morna, aqueles que quiserem tomar conhecimento vão constatar isto. É a síntese que sinaliza o problema que veio com o autor, que veio com o acadêmico, com o executivo, e como que ele encaminhou a solução deste problema. Portanto, eu quero parabenizar a todos os autores novamente e dizer àqueles que, porventura, queiram adquirir, são muito bem-vindos. E a todos vocês, muito obrigado e parabéns aos autores novamente. Por favor, uma salva de palmas.